pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os desafios de um início de uma escolha profissional e para isso a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento humano, especialmente o adolescer, a adolescência, que é um momento que tradicionalmente convoca reflexões sobre a escolha, ok? Então vamos lá. Bem, então pensar o início da escolha profissional, talvez o primeiro momento em que o jovem é convocado a pensar sobre uma escolha profissional, seja exatamente ali por volta do seu ensino médio, né? O término do ensino médio, ele vai prestar o vestibular, ele vai entrar numa universidade. Talvez seja o primeiro grande momento da vida em que esse adolescente, esse jovem é confrontado com um momento de decisão. E uma decisão muito importante, porque naquele momento a fantasia é que é uma escolha para a vida e para sempre. É algo que ele vai escolher, que ele vai precisar ser muito feliz ao longo da vida. Sendo que, na verdade, a gente sabe que escolhas são as escolhas possíveis naquele momento, né? Então, vamos pensar que recursos um adolescente tem para fazer uma escolha desse porte, dessa natureza, nesse momento da vida, né? A gente já sabe que a adolescência é um momento sensível do desenvolvimento humano. É um momento em que o jovem está amadurecendo seus esquemas cognitivos, inclusive, né, físicos. Ele está desenvolvendo caracteres sexuais secundários e ele está desenvolvendo também maturidade cognitiva. É um momento de constituição da identidade, é um momento de construção, inclusive, da diferença, né? A convivência com o outro é importante para que esse jovem possa diferenciar-se, né? E saber quem ele é, o que ele gosta. Alguns autores da psicologia do desenvolvimento, né? Alguns autores de uma vertente mais psicodinâmica, vão entender a adolescência como luto, como um momento de perdas. Perdas do que exatamente? Então, perdas do corpo, né? Os caracteres sexuais secundários vão se constituindo, então seria a morte do corpo infantil, é preciso fazer o luto desse corpo infantil que não existe mais, e também é um luto das relações. As relações que esses jovens desenvolviam enquanto crianças com seus pais e as novas relações que eles começam a desenvolver durante o adolescer. Então é nessa ebulição de perdas, lutas e certamente ganhos que esse jovem vai precisar fazer uma escolha profissional. Então, o papel da família nesse momento é bem importante, né? Às vezes o jovem, ele reproduz a fala da família, não consegue se diferenciar e a família poder ajudar esse jovem, né? Às vezes a busca por acompanhamento especializado, por psicoterapia, né? Por um processo de orientação profissional qualificado, especializado, pode ser um caminho interessante para esse jovem no início aí de uma escolha profissional, um profissional que ajude ele a estranhar quem é ele e quem é o outro, quais são as escolhas dele, né, intrínsecas, e quais são as escolhas que vêm do outro, escolhas extrínsecas. Então, nesse momento, seria um momento precioso, talvez, para um trabalho de orientação profissional. Então, família pode ser um elemento importante nesse momento de escolha, a escola. É importante que a escola tenha profissionais qualificados para oportunizar o desenvolvimento desse jovem, não só o desenvolvimento dele enquanto sujeito, né, um sujeito ali consciente de quem ele é, do que faz sentido para ele, mas também para amadurecer processos de escolha profissional. A gente tem uma lei que obriga a presença do psicólogo e do assistente social na escola. Olha que oportunidade preciosa de ter um profissional na escola que possa discutir com os adolescentes o que implica uma escolha, que não escolher é uma escolha, poder provocar reflexão se a escolha é dele ou é do outro, quais influências ele sofre. Então, esse seria um ponto, né? Deixar falar e não fazer calar. Esse seria o ponto aí chave de um processo de orientação profissional nesse momento aí do início da vida. Fora os outros elementos que também podem influenciar esse jovem, como amigos, como as mídias, né, as redes, filmes, séries e leituras que esse jovem tem sobre algumas profissões. Poder colocar isso em debate, em análise, é muito importante, né? Talvez esse jovem precise de informações para que ele possa fazer escolhas mais seguras e assertivas. Outro fato importante nesse momento de escolha para um adolescente é conhecer o mercado de trabalho. Às vezes ele vem com visões muito estereotipadas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu costumo fazer esse trabalho com jovens em escolas e um jovem, certa vez, disse para mim que queria fazer gastronomia, que a escolha dele profissional, que ele estava seguro
que ele gostaria de fazer gastronomia. E aí, quando eu perguntei como é que seria o dia a dia de trabalho dele, ele não soube dizer. E aí ele começou a pensar sobre isso, começou a pesquisar e ele foi vendo que o dia a dia de trabalho, por exemplo, de um chefe de cozinha, talvez não fosse compatível com os desejos, com o que faz sentido para ele. Porque ele começou a perceber, por exemplo, que precisa trabalhar fim de semana, que precisa trabalhar com equipes, né? Geralmente o chefe de cozinha chefia equipes no hospital, então na cozinha, né? O trabalho em equipe é importante. E aí esse jovem começou a perceber que ele talvez não tivesse habilidades e competências para um manejo de equipe. Ele não gostaria de trabalhar no horário não comercial, né? Horário da noite, do lazer. Enquanto as pessoas estão no seu horário de lazer, ele estar trabalhando. Então, olha que importante provocar nesse jovem um alargamento de compreensão sobre o mercado de trabalho e as especificidades de determinadas profissões. Porque não é incomum o jovem ter fantasias sobre aquele trabalho, visões estereotipadas. Então, no início de escolha profissional, é muito importante que a gente possa alargar para esse jovem essas compreensões. Ok? Espero ter ajudado na reflexão sobre o tema. Espero vê-los em breve. Até mais!